Planos e a incerteza da vida. Bom, eu tenho pensado muito sobre, não só pensado, né, refletido, escrito e planejado o ano de 2026. É comum a gente fazer isso no final de dezembro, no começo de janeiro. Só que ao mesmo tempo eu tenho pensado muito como que a vida é imprevisível. A gente sempre faz vários planos, a gente sempre faz várias metas e às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, né? No final do ano passado eu tinha algumas metas para cumprir, por exemplo, lançar o álbum que eu estava gravando, e outras coisas também. Só que, como alguns aqui sabem, né, que acompanham o canal, minha mãe morreu em novembro e a morte dela me destroçou de certa forma que eu praticamente não consegui fazer mais nada nesse tempo, até hoje, pra falar a verdade. Faço as coisas meio que no automático, sabe? Não consigo fazer as coisas direito, do jeito que eu fazia antes. E essa incerteza da vida nos faz duvidar dos nossos planos, muitas vezes, né? A gente pensa que tem o controle da vida. Só que a vida é muito imprevisível, as coisas acontecem de uma forma que a gente não espera. O fim do ano passado era para ter sido um final muito bom, era para mim ter conseguido lançar o álbum. Na verdade, foi um fim de ano um pouco de batalha, assim, porque a partir do momento que eu comecei a gravar o álbum, eu lembro que começou. Eu já tava com umas manchas, mas aí eu comecei a investigar sobre essas manchas que eu tenho aqui no rosto, atrás da orelha. E o primeiro dermatologista que eu fui, que fez a biópsia, o cara foi muito ruim, sem pegar o diagnóstico, ele falou que eu podia estar com câncer. Então ficou aquele. E demorou para ficar pronta a biópsia, atrasou. Acho que demorou mais de um mês. Então imagina, ficou aquela ansiedade durante um mês para descobrir se eu estava ou não estava com câncer. E eu lembro que o resultado não ficava pronto, não ficava pronto, e foi ficar pronto muito perto do aniversário da minha mãe. E eu ficava, meu Deus do céu, só falta eu estar com câncer, vou acabar com o aniversário da minha mãe. E quando chegou lá, eu descobri que eu não estou com câncer, é só uma dermatite, é só tratar, passar uns cremes. E de certa forma ela deu uma melhorada. Só que ele falou para controlar o emocional, só que aí depois veio a morte da minha mãe, né? Uns 2 meses depois. E é engraçado, porque isso é uma coisa boa que aconteceu na minha vida. Tipo, eu não estar com câncer, mas eu não consigo ficar feliz porque eu tô triste por causa da morte da minha mãe. E isso é meio comum, né? Só que é engraçado, a vida, você viu, a vida sai do controle. A vida não, a gente não tem muito controle sobre ela. Mas existe uma frase do Viktor Frankl, psicólogo, que ele fala que uma das últimas liberdades do homem, do ser humano, é o nosso poder de reação, né? Como é que a gente reage às circunstâncias da vida. Só que é difícil, porque tem circunstâncias da vida que a gente consegue deixar a mente no lugar e controlar e ser frio, né, por exemplo. Mas tem circunstâncias que nos destroça. Por exemplo, a morte da minha mãe foi uma dessas que me destroçou e acabou com meus planos. Acabou com o meu 2025. O fim de ano foi todo bagunçado. Natal parece que nem existiu. Meu aniversário foi... Foi até que foi mais ou menos, porque eu não estava na cidade, então consegui distrair um pouco a cabeça. Mas o ano novo também, eu acho que foi a primeira vez que eu não vi o ano novo. Eu fui dormir 10 horas da noite. E acho que foi o primeiro. Acho não, foi o primeiro fim de ano que eu não passei com a minha mãe, né? E só que a gente tenta não morrer, né? Junto com a pessoa que morreu. A gente tenta seguir a vida, a gente tenta continuar vivendo. Só que essa incerteza da vida faz a gente duvidar dos nossos planos, faz a gente não confiar nos nossos planos. E eu acho que, de certa forma, não que você não deva fazer planos, mas acho que isso é bom, não confiar neles. Porque nem todos os planos que a gente faz
são planos bons. Nem todos os planos que a gente faz são a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes Deus quer outro caminho, às vezes Ele quer nos levar para outra rota, né? E, tipo, é aprender a confiar nisso, confiar em Deus, mesmo quando Ele está em silêncio, que foi a coisa mais difícil nesse tempo aí de luto. Nesse tempo de luto que eu estou vivendo, lidar com esse silêncio de Deus. Lidar com o silêncio de Deus é muito difícil. Mas depois eu trago um vídeo só falando sobre isso. Sobre eu refletindo um pouco sobre isso, sobre o silêncio de Deus. Mas se eu posso te dar algum conselho, faça planos, mas não se cobre. Eu vou te dar alguns conselhos assim do que eu tenho pensado nesses dias. Se é que eu posso dar conselhos, se você não precisa também seguir meus conselhos. Mas, cara, primeiro de tudo, seja você mesmo. Seja sincero consigo mesmo. Quem é você e entenda como você é falho. Porque você entendendo como você é falho, não que você vai, agora, tá bom, eu entendi que eu falho aqui, vou melhorar e vou parar de falhar. Não. Você vai entender que você vai falhar. Que as coisas não vão dar certo muitas vezes. Você vai fazer planos e você não vai cumprir muitos deles. Você, por exemplo, você vai planejar acordar todo dia às 5 horas da manhã e não vai conseguir acordar todos os dias às 5 horas da manhã. Isso tem acontecido comigo já nesse começo do ano. Você vai planejar ler não sei quantos livros e não vai conseguir ler todos os livros que você quer ler. Tipo, se aceite sendo falho. Cristo nos amou dessa forma. Cristo nos ama sendo falhos. A gente precisa aceitar que a gente é pecador, que a gente vai falhar e que a gente não vai ser bom o bastante. E é isso que faz a graça funcionar, né? A graça de Deus funcionar na nossa vida. Cristo nos ama apesar de nós. A gente não merece o amor dele, mas ele nos ama. Então se aceite. Aceite que você é falho. Entenda quem você é, quais são os seus gostos. Tire as máscaras, sabe? Seja sincero com Deus. Deus respeita muito os nossos limites, respeita muito as nossas falhas, o nosso tempo. Ele sabe que a gente amadurece devagar, então ele respeita a nossa indignação às vezes com ele, nossa raiva que a gente sente por ele. Às vezes é melhor, tô lendo isso no livro, né, um cara falou que, o filósofo lá, ele fala que o oposto do amor, a gente pensa que é o ódio, né? Mas não, é indiferença. Então não seja indiferente a Deus. Ame e odeie Ele ao mesmo tempo, que nessa guerra de amar e odiar Ele, tipo, quem somos nós para guerrear com Deus? Se a gente acredita nesse Deus e se Ele é verdadeiro, por mais que a gente brigue com Ele, Ele vai vencer. E o amor dele vai vencer e nós vamos voltar a amar Ele. Então, é um conselho que eu dou. Seja sincero consigo mesmo e principalmente com Deus. Tire todas as máscaras e enfrente Ele de frente, que Ele vence. Outro conselho que eu dou é, sabendo disso, que você é falho, seja mais leve. Leve a vida de forma mais leve. Saiba que você vai falhar e que não tem problema você falhar, não tem problema você mudar de planos. Nem todos os planos têm que ser cumpridos, não é porque você começou algo que você tem que terminar. Às vezes a gente pensa que a gente tem que terminar tudo que a gente começa, mas não. A cabeça muda, os planos mudam, né? E abrace desafios, mas sabendo que eles podem dar errado e que você pode desistir. Não tem problema desistir, faz parte do aprendizado da vida. Eu já comecei vários projetos na vida, principalmente como músico, várias bandas, projeto de duo, trio, e muitos deles não deram certo, muitos deles só foi um aprendizado para outras coisas no futuro, e a gente tem que entender que a vida às vezes é dessa forma. A gente tem que levar ela de forma mais leve. O Marcos Almeida tem uma música chamada Leve que fala um pouco sobre isso. Muitas vezes não é pecado, mas é pesado, então a gente carrega um peso desnecessário nos ombros, né? Então a igreja também tem refletido muito sobre isso, sobre a gente liberar a bagagem, deixar as malas mais leves. Tipo,
Se livre das mágoas do passado, se livre daquilo que te machucou no passado e deixa a vida ser um pouco mais leve e se cobre menos. Não estou falando para você não se cobrar e não tentar cumprir as suas metas, mas entenda que algumas delas vão falhar e não tem problema falhar e não tem problema você mudar os seus planos. Isso faz parte da vida. E a terceira principal, assim, que o conselho que eu te dou para esse ano e que é o que eu quero ter para minha vida, confie em Deus. É Ele que governa a nossa vida. Se entregue a Ele. Deixe Ele cuidar da sua vida, deixe Ele cuidar dos seus planos, deixe Ele fazer a vontade dEle. Mesmo que a vontade dEle muitas vezes vai doer em você, como doeu para mim em 2025. Receber não, receber, tipo, ele matar minha mãe foi, tipo, me destroçou. Mas a gente sabe que Deus tem um controle, a gente sabe que Deus é bom, a Bíblia fala isso. E se a gente acredita na Bíblia, a gente tem que acreditar no que ela fala. Então Deus é bom. E o silêncio dele nos machuca, os não dele nos machuca, as coisas que acontecem na vida vai nos quebrar, mas a gente tem um pai que cuida de nós. Mesmo que pareça que não está cuidando, mas ele cuida de nós. Tem outra música do Marcos Almeida, né? E eu gosto muito desse cantor, que o nome da música é Ventos, que tem uma frase que fala assim, ó: corrigir a rota do barco, às vezes, é simplesmente confiar. Não sou eu a navegar, mas quem faz oceanos inteiros. A gente tem que entender que a gente não é o centro. Cristo é o centro. Nesse mesmo livro que eu estou lendo, depois eu vou trazer umas reflexões sobre ele, o autor ele fala isso. A gente vive dessa forma. A gente está no centro e no nosso campo de visão está Deus, de vez em quando. Mas não, Deus está no centro e no campo de visão de vez em quando a gente aparece, né, entendeu? Tipo, entender como Deus deixou claro para Jó. Jó não era o centro. Jó não é o personagem principal da história dele. Deus é o personagem principal. Jó só é um personagem, entendeu? E a gente tem que entender isso. A nossa vida nós não somos, Deus não está aqui para nos servir. Ele não é esse tipo de Deus. Eu sei que muitos pastores, muitos evangelhos falam sobre isso, né? Sobre esse Deus como se fosse alguém que faz favor e a gente fica tentando fazer barganhas com ele. Só que não é esse Deus que a gente adora, não é esse Deus que a Bíblia fala. Se você ler, a gente vai ver que a gente não é nada diante dele. Quem é Deus para se importar conosco? E mesmo assim ele se importou e mandou Cristo para morrer por nós. Então entenda que a graça, a melhor coisa que poderia ter acontecido com a sua vida já aconteceu, que foi Cristo morrer naquela cruz por você. Então qualquer coisa que acontecer daqui para frente que seja boa, é bônus. E qualquer coisa que seja ruim, é a vida acontecendo, entendeu? Então esteja de bem com a vida, esteja de bem com os planos de Deus, confie nele que ele é Deus, né? Nós não somos, é ele que é. Então, confie nele e brigue com ele de vez em quando, vale a pena. Muitos de vocês podem discordar disso, mas vale muito a pena brigar com ele, porque ele vence. Porque se eu vencesse, imagina, então Deus não existe se eu vencesse essa briga. Então Deus sempre vai vencer essa briga, sabe? Então de vez em quando é bom você brigar com ele. Questione mesmo. Às vezes você vai se sentir abandonado, às vezes você está abandonado mesmo. Cristo questionou isso na cruz, né? Mas mesmo nesse abandono, mesmo você questionando, confie, ele está cuidando. Então, é isso que eu deixo de dica para vocês. Eu não ia gravar esse vídeo, eu tinha planos de voltar a gravar só em março, tirar um tempo sabático aí, mas Deus tem me incomodado esses dias para gravar esse vídeo, para voltar
andar, sabe? Caminhar, voltar a fazer as coisas. E aos poucos eu vou tentando voltar a tocar, para valer, estudar, vou tentar voltar nos meus projetos. Quem sabe algumas coisas vai dar certo nesse ano, e o que não der certo não deu, infelizmente. E que o ano de 2026 venha de frente pra gente, trazendo várias coisas, coisas boas, coisas ruins, e que a gente tenha Deus para nos ajudar nesse tempo. Confie nele, tá bom? É isso que eu te dou de conselho. Um abraço e até a próxima. Até o próximo vídeo. Não sei quando que sai, mas aos poucos estou voltando aí com o canal. Fica com Deus.